queridos amigos, muito bom estar aqui de novo com vocês, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 4, falando de reencarnação e hoje dando início a instruções dos Espíritos, falando sobre os limites da encarnação. Lembrando sempre de fazer a nossa prece e a leitura de harmonização antes do estudo e agradecendo também a vocês que estão comigo virtualmente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos benfeitores que estão aqui e que permitem que possamos fazer esse estudo recebendo as vibrações e as intuições necessárias. E hoje então, falando dos limites da encarnação. Você que está aí me acompanhando, eu não sei se hoje especialmente você teve alguma situação desafiadora, se você está passando ou tem passado por um momento difícil e é aquele momento que você fala assim: quando será que isso vai acabar? Quando será que eu vou me tornar um espírito puro e eu não vou precisar mais ficar encarnando, reencarnando, encarnando várias vezes, passando por essas diversas vicissitudes, essas dificuldades? Quando será que isso tudo vai acabar? E o estudo de hoje ele vai falar um pouquinho disso e vai começar falando desse aspecto material da encarnação. Porque o que é a encarnação? É essa fase, é essa experiência que o espírito tem quando ele está encarnado. A gente fala muito aqui da experiência do planeta Terra e até no início do Livro dos Espíritos existe um trechinho, num resumo, onde Kardec coloca ali vários tópicos relacionados ao Espiritismo e ele fala que o Criador escolheu a espécie humana para a encarnação de espíritos com determinada evolução. E nesse estudo de hoje, vamos vendo que esse envoltório do espírito, que aqui na Terra é esse corpo denso que a gente pode tocar, esse corpo de carne, em outras esferas, em outros mundos, esse envoltório pode ser diferente. E essa diferença ela vai se dar devido ao grau de evolução desse espírito. Conforme maior a evolução moral, menor a sua materialidade. Então, quando voltamos nessa questão dos limites da encarnação, ele no início vai nos trazer que não existe uma coisa precisa, não existe um traçado preciso. Por quê? Esse limite ele vai sendo revelado por cada espírito, que vai conduzir a sua encarnação de forma individual, de acordo com a sua vontade, de acordo com os méritos, e assim é que vão sendo definidas as encarnações, a duração das encarnações e também os números. É por isso que ele vai falar aqui no início que, em se tratando do aspecto material do espírito, não há que se falar em traçado de forma precisa. Então vamos começar a nossa leitura. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação, item 24. Quais os limites da encarnação? E aqui tem uma coisa um pouco diferente, que vem uma pergunta, De repente você fala assim, será que eu estou no Livro dos Espíritos? A gente está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, e a questão começa com uma pergunta. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. E aqui eu tive uma dificuldade inicial, porque eu falei assim, carece, precisa de limites. Temos que observar muito bem o significado das palavras e pesquisar outras acepções diferentes das que estamos acostumados a usar. Eu uso sempre carece, a pessoa carece de alguma coisa, ela precisa de alguma coisa. E aqui é um pouquinho diferente. O significado vai se aproximar, mas fica melhor se a gente substituir por não ter. Então, a encarnação não tem limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica, como a gente estava falando até um tempo atrás. Em certos mundos mais adiantados do que o da Terra, já esse envoltório, é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeitos a vicissitudes. Então aqui a gente repara que as próprias vicissitudes que sofremos, elas são características a esse envoltório.
a essa condição que estamos agora. Lembra que eu falei no início que a gente está aí reclamando? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Quando estivermos purificados, mais purificados, não totalmente, mas mais purificados do que aqui, já não vamos ter algumas vicissitudes que temos hoje, que temos que enfrentar hoje. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Diáfano é transparente. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, essa parte que está entre o espírito e o nosso corpo físico. Então, o que ele diz aqui é que esse envoltório, que seria essa parte externa, vamos colocar assim, ela vai ficando tão fluídica e tão transparente que ela vai se confundindo com o próprio perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Esse reveste aqui a gente pode entender também como um reveste, ou seja, veste novamente. O revestir que a gente está acostumado, às vezes, é aquele revestir de eu vou cobrir, né? Então eu vou revestir esse bolo com essa cobertura, ou seja, eu vou colocar uma cobertura por cima. E aí o espírito vai cobrir o invólucro, então fica melhor se a gente entender que o espírito ele veste de novo, ou seja, ele vai usar o invólucro que for apropriado à natureza daquele mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Se a gente for falar de perispírito, tem muita coisa. É no perispírito que ficam gravadas as nossas impressões, os nossos sentimentos, coisas que trazemos de outras existências. E uma das características dele é ser plástico. Ele poder se moldar de acordo com o sentimento, de acordo com o que o espírito estiver passando naquele determinado momento. Então é natural que com essa evolução, o próprio perispírito ele também vá se modificando. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. E agora, nessa parte que a gente vai ler, ele vai falar de uma das características desses espíritos que já estão puros. Estamos falando aqui do limite das encarnações e de como esse corpo, esse envoltório, ele vai se modificando. E ele chega no momento que fala de ficar tão fluídico e tão transparente que vai se confundir com o perispírito. Começa a falar do perispírito, que ele próprio vai sofrer modificações. Então agora ele vai dar uma característica. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, pessoal, eu tô aqui falando com vocês. Se alguém me liga agora e eu, depois do vídeo, enfim, e me pede uma ajuda e fala assim, você pode vir aqui? Pode ser a minha vizinha de baixo. Eu vou ter que levantar dessa cadeira, eu vou ter que parar o vídeo, se eu estiver aqui falando com vocês, eu vou ter que parar o vídeo, eu vou pegar o elevador, eu vou de escada, enfim, e eu vou até ela. Eu tenho que ir caminhando. Eu ainda não consigo volitar, eu não consigo ainda suspender os meus pés do chão e ir quase que flutuando até a minha vizinha. Então, nós que estamos aqui e os espíritos dos mundos primitivos, dos mundos inferiores, são ainda muito pesados e muito densos. E por conta desse peso, nós ficamos ainda presos. E em oposição a isso, existem esses espíritos que de tão purificados ou mais purificados, já têm essa leveza, já conseguem se desprender. E não só se desprender, como chegar a qualquer lugar onde são chamados com facilidade. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, mas depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado.
Então, isso aqui, esse finalzinho, fala um pouco sobre aquela ideia que algumas pessoas têm de que quando acontece o desencarne, acontece uma mágica junto com o desencarne, né? Então, a pessoa ela tem uma característica, ela tem um determinado nível de evolução, ela tem crenças, ela tem vícios, mas quando desencarna, acontece uma mágica, ela atravessa um portal mágico, né? E ela vira um espírito, o próprio desencarne vai fazer com que ela vire um espírito purificado e ela vai ter essas características aqui de vai conseguir volitar, ela vai conseguir ir rapidamente a todos os lugares, né, que for chamada, como ele falou aqui. E ele vem dizendo, São Luís vem nos esclarecendo aqui, que não é dessa forma que acontece. Mais uma vez, nos livros do André Luiz, que nos contam vários relatos do mundo espiritual, existem muitos casos de espíritos que estão perto de outros, que já têm essa leveza, essa capacidade e ficam tentando, né, volitar e falando, nossa, mas eu não consigo. Por quê? Não é uma questão só de você querer, é uma questão quase que de merecer, de como está o seu espírito naquele momento, para ser condizente com as atitudes que o espírito deseja realizar. Então, é como ele fala aqui, dependendo de como ele está mais ou menos desmaterializado. No Livro dos Espíritos também tem esclarecimentos relacionados a esse tempo do desenlace, né? Assim que o espírito desencarna, assim que nós desencarnamos, até perceber o que está acontecendo conosco, e a resposta é muito parecida com essa. Depende do nosso grau de apego, depende do nosso esclarecimento. Então, vai ser mais difícil, esse tempo vai durar mais para aquelas pessoas que estiverem muito apegadas à matéria. Ao passo que, se a pessoa ela já vem trabalhando com essa ideia, ela já tem uma facilidade, pelo menos um vislumbre ali, né, de que existe uma vida após a morte, esse processo já vai ser mais facilitado. E como que vamos conseguindo isso? Chegar nesse estado de purificação, nesse estado que já não temos mais esse apego, através das nossas várias encarnações. É por isso que temos várias encarnações e é por isso que falamos do termo reencarnação, porque vamos e voltamos, vamos e voltamos. E aí, para finalizar, eu vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala justamente do objetivo da encarnação, que é a questão 132, eu vou deixar depois aqui se você quiser consultar. E Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí vem a resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui nessa pergunta e resposta, né, do objetivo da encarnação, a gente percebe que é para nossa evolução, porque é através de cada encarnação que vamos aprendendo coisas novas, suportando essas vicissitudes que nos são colocadas e vamos adquirindo também essas condições, como é dito aqui, da parte que nos toca na obra da criação. Esse foi o nosso estudo de hoje, falando sobre os limites da encarnação, uma mensagem trazida por São Luís. E no próximo vídeo a gente vai falar da necessidade da encarnação dos itens 25 e 26. Continua estudando, dá aquela lida antes e depois, continua vendo os vídeos para você formular o seu pensamento, para melhorar aí a sua capacidade de reflexão, de entendimento, porque é um assunto complicado e quanto mais vai parecendo fácil, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais vão surgindo lacunas que a gente quer preencher, né? E aí a gente vai trocando, vai estudando, vai pesquisando para que essa nossa encarnação possa ser cada vez melhor aproveitada. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!